E desde a implantação dessas mudanças no trânsito, aí na região de Cruz das Almas, o principal questionamento dos motoristas, moradores, comerciantes é o seguinte: a mudança poderia ter sido feita de outra forma, menos traumática? Precisava ter sido feita assim, tão rápida, sem nem ter finalizado a pavimentação completa da avenida? Sobre esse assunto, a gente conversa agora pela internet com o engenheiro Josan Leite. Ele é especialista em cidades inteligentes e conversa com a gente. Agora eu queria saber primeiro a opinião do senhor, Josan, sobre a análise dessa implantação. Poderia ter sido feita de uma outra forma? Boa noite. Boa noite, Edson Moura. Primeiro, a gente precisa explicar um pouquinho o que é uma engenharia de tráfego, né? A gente precisa propiciar para as pessoas um deslocamento fluido e seguro da população. Não sei se o som aqui está dando um eco, Edson. Se você puder baixar um pouquinho o nosso retorno, okay, fica melhor. Pode baixar o retorno, quando eu for fazer a pergunta, você pode voltar. Perfeitamente. Melhorou? Sim, melhorou. Perfeito. Então, a engenharia de tráfego, ela tem esse objetivo, né? Fazer com que as pessoas possam circular nessas vias de uma forma fluida. Por que a gente chama de fluida? Como se fosse uma água, entendeu? Ela tivesse uma constância e tivesse segurança para quem está ali se deslocando. O que é que a gente viu neste momento? Existe realmente um aumento muito grande da quantidade de veículos, né, que circulam dentro das cidades. Isso é um problema de todas as cidades no mundo inteiro. Aqui, a gente tem em Maceió com algumas vias muito estreitas, né, que foram frutos de uma cidade que cresceu sem qualquer planejamento. E essa palavra planejamento tem sido esquecida também durante tantas e tantas gestões, prefeituras que vão passando por aí, que a gente acompanha, e tantos problemas que se repetem, né? Quantas vezes a gente já viu isso, essa mesma cena que a gente está vendo agora, em outros locais acontecer. Primeira coisa que se faz, Edson, num momento desse, é um levantamento de dados. Qual é a quantidade de veículos que circulam em cada uma dessas vias? Se eu vou mudar essa forma de deslocamento, eu preciso saber se esses veículos, que agora vão circular de uma forma diferente, entre aspas, cabem, né, dentro do intervalo de tempo da via nova que vai ser aberta. Então, a gente coleta dados. Depois dessa coleta de dados, você tem um estudo desses dados. Após esse estudo, Edson, a gente tem uma definição de opções. Quais são as opções que a gente tem, né? A gente chama de quais são os recursos, né, que a gente tem, o que é que está disponível para a gente neste momento, para que a gente faça aí as escolhas. Depois dessas escolhas, dessas opções, aí a gente começa a fazer uma análise do que a gente tem de interferência em cada uma das opções. Então, eu preciso estudar também o que vai interferir: ônibus, circulação de pessoas, bicicletas, motos, carros, obras que estejam, porventura, sendo executadas. Tudo isso precisa fazer parte desse estudo inicial. Depois disso, a gente define qual o objetivo que a gente quer cumprir. Metas a ser atingidas, né? Isso vai de velocidade, vai de quantidade de veículos, tudo isso precisa estar muito bem definido objetivamente. Só depois disso é que a gente parte para a fase de projetos. E aí a gente entra dimensionamento de vias, passeios, semáforos, viadutos, passagens de níveis. Maceió precisa aí de uma quantidade muito grande de viadutos e passagens de níveis. Essa quantidade de semáforos que a gente tem em Maceió trava todo o nosso trânsito. Então, o binário ele tem um objetivo, sim, desde que reduza esses cruzamentos e reduzam esses semáforos, coisa que não aconteceu. E aí eu vou dizer, além... Pois não. Eu queria só complementar exatamente essa sua fala, porque assim, no caso dessa mudança específica, eu acho que todos concordam que era preciso fazer a mudança, né? Essas vias já estavam realmente de uma forma muito complicada. O que todos perguntam é a forma como foi feita. Por exemplo, se ainda estava acontecendo uma obra na via principal da mudança, por que não aguardar um pouco mais? E aí, além desse ponto que é mais para frente, tem outro ponto que eu queria questionar a você. Ali em frente ao shopping, a gente tem um outro gargalo que precisava ser solucionado antes da mudança, não é? Sim. A obra foi liberada, digamos, de uma forma muito apressada. Eu não entendo
E a gente sabe que esses projetos, apesar do prefeito vir dizer que tem pressa, mas esse projeto vem sendo estudado por várias já administrações e a gente tem conhecimento disso. A gente tem até que dar valor, né, aos serviços de engenharia que vem sendo tentado, né, melhorar o trânsito de Maceió. Parece até que houve uma determinação política, olha, vai de qualquer jeito. Não sei se foi isso, mas é o que parece ser, né, uma obra que foi entregue para a população inacabada. A gente tem gargalos ali no final do Ladeirão do Óleo, onde você tem uma estrada completamente destruída. Isso põe em risco as pessoas, os veículos e principalmente motos e bicicletas, com aqueles gelos baianos todos desorganizados, com buracos gigantescos. Então, isso demonstra que não houve realmente uma preocupação com as pessoas, que é o mais importante em qualquer estudo e qualquer projeto que se faz para cidades. Quando a gente fala de cidade inteligente, a primeira coisa que a gente tem que pensar são nas pessoas. Eu preciso levantar os dados para saber o que fazer para melhor atender as pessoas. E aí, essa resposta sendo respondida, é que a gente parte para as outras etapas. Então, faltou sim planejamento, houve um erro na execução, um erro no timing. E eu vou dizer uma outra coisa, Edson, que eu ainda não vi ninguém citar em nenhum meio de comunicação. Ali na Gustavo Paiva, foi deixada uma via de uma única faixa. E aí eu pergunto para você, imagine que nessa única faixa, um veículo quebre, um ônibus quebre, ou tenha uma colisão, algum acidente nesta faixa. Como é que vai ficar esse trânsito na faixa? Para onde o carro vai poder sair, se eu não tenho uma outra opção? Então, essa via vai ficar estrangulada. Então, esses problemas todos, eles precisam ser analisados numa fase anterior ao projeto. E durante o projeto e após o projeto. A análise de dados é permanente, inclusive durante a execução. Fato que foi precipitada, Edson, com toda certeza. E a população tem sofrido muito. Eu moro também na parte alta e desci cedo da manhã, saí de casa às 6h30 da manhã e fui chegar lá embaixo, na Ponta Verde, às 7h35 precisamente. 7h35. Né? Pois é, um trânsito muito grande. A gente levou aí 1h05 para poder descer esse trânsito. E pegando trechos, entrando em vias transversais, para tentar contornar esse transtorno. E a população inteira, eu acredito que fez isso também, né? Tentando chegar no seu local, no seu trabalho, levar suas crianças à escola. Realmente hoje foi um dia de transtorno muito grande e realmente a responsabilidade é a falta de planejamento na execução do projeto. E talvez um erro tal aí, alguns erros também no projeto. E essa questão da faixa única precisa também ser visto por onde esses veículos, em um caso de fechamento dessa via por uma colisão ou um dano em algum veículo, por onde é que esse fluxo vai fluir. Então, tudo isso tem que ser pensado antes de colocar a obra em execução. Perfeito. Uma pena, muito obrigado. A população está sofrendo tanto assim por um problema que poderia ter sido evitado. Muito obrigado, Josan, pela sua participação. Josan é especialista em cidades inteligentes, é engenheiro formado, é importante dizer isso, e trouxe para a gente essa contribuição nessa análise, né, do que deu errado, o que é que pode ainda ser resolvido, porque claro que não vai ser voltado atrás, mas se pode resolver os problemas para diminuir o impacto na população. Muito obrigado, Josan. Boa noite. Muito obrigado, Edson. Um abraço grande.